Gente, bom dia a todos. Mais um dia aqui, dia 26 de março, mais um dia dessa nossa quarentena. Espero que esteja todo mundo em casa, todo mundo saudável. Vamos continuar aqui com esse nosso projeto de trazer educação para vocês, trazer conhecimento, trazendo grandes nomes do mercado para que cada um de vocês possa entender um pouco mais do que vem ocorrendo, né? E a gente possa transmitir, traduzir um pouco do que é o mercado financeiro para cada um dos nossos assessores, cada um dos nossos clientes e amigos também, tá? Só me apresentando aqui, eu sou Marcelo Navarra, sou sócio-diretor da InvestSmart. A InvestSmart é um dos principais institutos de investimentos da XP Investimentos, tá? A gente tem uma equipe bem ampla, espalhada por quase todo o Brasil. Nosso intuito, até com essas transmissões, gente, é realmente gerar conteúdo, gerar educação. Eu acho que isso é o principal, até porque o brasileiro está começando a conhecer novas formas de investir, né? A gente está tendo que fugir um pouco da poupança, tendo que hoje a poupança, que muita gente acreditava que rendia 0,5% ao mês, e que começa a entender que 2,6% é a minha realidade hoje, é a realidade. Então, a gente começa a ter que buscar novas formas de investimento, tá? Então, a gente fica aqui para mostrar um pouco mais para vocês. Além disso, quero deixar à disposição de vocês também o nosso Instagram, InvestSmartXP. Podem entrar lá, todo dia a gente coloca conteúdo para vocês também, tá? Seguindo, quero comentar também, só relembrar, ao invés de todo dia a gente tem passado, o nosso projeto, no meio dessa crise toda, a gente sabe que tem alguns brasileiros que estão passando um pouco mais de dificuldade. Então, a InvestSmart, em parceria com a BenQ e a Alp, lançou um projeto para ajudar tanto autônomos quanto microempresários, tá? O projeto Empreender e Apoiar. Qualquer coisa, a gente vai colocar o link aqui para vocês dentro do chat. Avisar todo mundo que o chat está aberto para questões, aberto para perguntas, tudo. Quando quiser tecer qualquer tipo de comentário, coloca lá no chat que a gente vai estar acompanhando, tá? Então, para apresentar hoje para vocês aqui, hoje a gente está com um dos especialistas em crédito do país, né? Posso dizer que é um dos grandes nomes do crédito privado do país. A gente está aqui com Ulisses Neme, Ulisses já tem muitos anos de experiência aí, né, Ulisses? São mais de 20 anos, né, Ulisses? Salvo engano. Pois é. Já tem mais de 20, né, Ulisses? Já um tempinho de mercado, acho que vai poder transmitir um pouco disso para todo mundo, né? E isso aqui é outra Sparta. A Sparta já está no mercado aí. A Sparta já vem de antes do real. Só para dar uma ideia para vocês do tempo que essa casa tem. E como o Ulisses é um dos principais nomes do crédito privado do país, eu vou passar a palavra para o Ulisses, que ele vai poder traduzir um pouco desse cenário para você que está fugindo agora da poupança, está conhecendo o novo cenário de investimento e começa a ficar em dúvida assim, poxa, mas o fundo de renda fixa, crédito privado, que é mais seguro para mim, entendo um pouco mais desse mercado. O Ulisses vai poder traduzir para vocês. Ulisses, obrigado pela presença, seja bem-vindo. Obrigado pela oportunidade. Queria agradecer o convite, né, da InvestSmart. É sempre um prazer estar mais uma vez aqui com vocês, falando um pouquinho mais sobre esse nosso mercado, sobre oportunidades, sobre os desafios que a gente está passando, né? Bom, o primeiro ponto aqui que eu queria destacar sobre sobre o período que a gente está atravessando é que, diferente de outras crises, né, ele não teve uma origem aqui dentro, né? Então não é uma crise relacionada diretamente ao Brasil, né? Veio de fora, né? Então o governo ele precisa assumir um papel de fato, tanto de coordenar as ações, como de fato de ajudar, e vai ser necessário bastante ajuda do governo, principalmente para pequenos e médios negócios, né? Para os grandes negócios também, tem incentivos diferentes, eles são mais resilientes normalmente, né? As grandes empresas, elas tendem a falhar mesmo. Não sei quem acompanha nas redes sociais, mas viu, por exemplo, mensagens falando, as grandes empresas elas vão sobreviver, tal, ajuda os pequenos comerciantes do bairro, essas coisas assim. Claramente, quem sofre mais são as empresas que têm menor capacidade financeira nesse momento, né? As empresas estão mais bem posicionadas. Do ponto de vista de investimentos,
acho que também tem algumas cautelas. A gente tomou várias atitudes lá na Esparta para proteger o patrimônio dos investidores, proteger também o nosso patrimônio, que também está investido junto com de todos os investidores, todos vocês. A gente está com assim, a gente aumentou bastante a proximidade do monitoramento, né? A gente está bem perto de onde a gente acha que tem mais chance de ser um pouquinho mais afetado ou que possa ter um pouco mais de informação do que está acontecendo de verdade, né? Então, deixa eu falar um pouquinho do ponto de vista de investimentos, o que acontece nesse cenário, né? Primeiro ponto, né? Quando a gente vê uma crise chegando, a gente normalmente não tem muito tempo para agir, né? O que a gente conseguiu fazer quando a gente viu essa crise se aproximando foi fazer mais caixa, e isso, na verdade, é a principal medida que a gente precisou tomar para proteger o patrimônio, principalmente para aproveitar as oportunidades que surgem nesse momento também, né? Uma de mais de 15% de caixa. Diga. Ulisses, só um minuto. Acho que o pessoal está escutando. Tem alguém escutando, tá? As pessoas aqui no chat escutando. Podem só me confirmar aí? Ixi, tá pipocando o som. Tá ficando pouco. Será que agora melhorou? Beleza. Então, vamos lá. Primeira feedback que já voltou o som. Beleza, vamos continuar. Então, eu vou voltar porque eu sei o que falhou exatamente. Não sei o que falhou exatamente. Então, deixa eu voltar um pouquinho. A primeira atitude que a gente fez foi aumentar o caixa nesse cenário. Então, a gente está com um patamar de caixa acima de 20%. Isso é importante tanto para proteger as nossas posições, como efetivamente para a gente conseguir aproveitar oportunidades, né? Acho que nesse momento, e aí não falando só de crédito, mas de investimentos como um todo, acho que todo mundo tem acompanhado o quão importante é ter uma parcela de liquidez ali, de ter uma parcela que você pode realmente utilizar quando surge uma oportunidade no mercado, né? Então, seja para comprar ações, para fundos imobiliários, etc. Vocês estão conseguindo ouvir? Tem gente comentando aqui que está falhando. Desculpa. Ouvindo normal. Então, a gente comenta aqui, mas eu tenho mas tudo ok, tá? Tá bom. Então, a gente tem, basicamente, a gente aumentou o caixa. Outro ponto bem importante é que a gente revisou todos os modelos de todas as empresas que a gente tem na carteira, que a gente investe, justamente para entender o quão resilientes as empresas eram em face desse cenário que a gente está passando agora. Ou seja, se as empresas aguentariam um choque desse tamanho e qual o choque que as empresas aguentariam de fato, né? Então, a gente tem trabalhado bastante isso. A gente já simulou, fez vários exercícios de estresse, né, nessas empresas, de como essa crise pode afetar, de como essa parada, se a gente ficar 1, 2, 3 meses de lockdown. E felizmente a gente viu que para as empresas que a gente tem em carteira, praticamente todas, o impacto ele é muito pequeno, né? A gente eventualmente tem empresas que têm algum impacto, que elas se ajustam, são empresas que normalmente conseguem trabalhar bem aí com... Só um minutinho, deixa eu fazer. Pessoal, vamos tentar fazer uns ajustes aqui. Vocês escutam bem agora como está? Putz. Tá, vocês estão conseguindo ouvir bem ou tá cortando o som toda hora?
Eu já coloquei direto aqui na principal rede, mas internet em casa não é a mesma coisa que internet no trabalho, né? Internet no trabalho é dedicado, não corta, infelizmente. Sim, sim. Até porque o Zoom tá perto. Então a gente está bem próximo a gente está monitorando bem de perto, a gente está monitorando bem de perto as empresas e assim, e aí vou até falar uma visão que vai um pouquinho além dos nossos fundos. De maneira geral, a gente não vê as empresas que acessam o mercado de capitais sofrendo tanto assim nesse cenário. Claro que tem alguns setores específicos, então quando a gente fala, por exemplo, turismo, companhias aéreas, eventualmente assim comércio não costuma acessar mercado de capitais. Então, assim, o que a gente vê é que normalmente essas empresas que têm um perfil mais cíclica, a gente basicamente não costuma investir nelas. Elas não muito raramente elas acessam o mercado de capitais. Para vocês terem uma ideia, por exemplo, quando a gente fala de uma companhia aérea, por exemplo, elas não captam recursos através de debêntures no mercado local, elas acabam captando mais no exterior, que é onde de fato tem apetite para mais risco, tá? Aqui no Brasil é muito pouco, tem muito pouca demanda e o nosso mercado ele é relativamente incipiente ainda, então ele não tem empresas que, assim, só tem as empresas mais sólidas que têm capacidade de efetivamente estar acessando aqui o mercado de capitais, tá? Então, assim, eu queria passar a mensagem para deixar tranquilo que, assim, quando a gente fala de risco de inadimplência dessas empresas que a gente tem em carteira, que a gente investe, é muito baixo. Quando a gente fala da economia como um todo, aí o problema é um pouquinho diferente, né? Realmente, a questão de crédito, e provavelmente vocês vão ouvir isso na mídia, provavelmente vocês vão ouvir isso em tudo que é lugar, falando de uma crise de crédito e tal, porque efetivamente as empresas que têm qualidade de crédito mais baixa, menos capacidade financeira, eventualmente vão ter dificuldade, essas empresas eventualmente vão ter dificuldade para manter os seus negócios da forma como era antes, né? Então, nem todas as empresas estão preparadas para um choque de demanda desse tamanho que está acontecendo, né? Neste momento, em parte por conta da quarentena. O que a gente tem feito também é monitorar o que os governos estão fazendo no exterior, né? Porque assim, o nosso governo infelizmente não tem feito não tem tomado atitudes muito contundentes, tem inclusive alguns ruídos políticos aí, umas discussões de governo federal versus governadores, etc. No fim, os prefeitos e governadores pelo Brasil afora são os que estão tomando atitudes mais enérgicas, mas que a gente ainda não sabe se vão ser suficientes, né? Tem alguma coordenação do Ministério da Saúde também, em linha com a OMS, etc. Mas, assim, a gente tem visto, a gente tem se baseado muito no que os outros países né? Porque estão em estágios um pouco mais avançados já desse ciclo, né? E a gente vê que, invariavelmente, os países têm ido para a linha de lockdown, tipo, não vemos como não acontecer isso. Hoje, provavelmente, todo mundo aí está trabalhando de casa, né? A boa parte das pessoas está efetivamente em casa, né? Isso ajuda muito, né? A questão de capacidade do sistema de saúde, mas essas soluções, do ponto de vista de saúde, elas acabam criando um certo trauma do ponto de vista econômico, né? Então, tem empresas que vão acabar sofrendo bastante, não por acaso, né? A bolsa cai, etc. Né? Claro que no longo prazo as coisas devem se normalizar, né? Então não é uma crise que não vai passar, não é uma epidemia gravíssima no sentido de que tipo daqui a 2 anos provavelmente vai estar assolando um pouquinho mais que isso, mas assim essencialmente é uma crise que tem que tem que tem prazo para terminar, vamos dizer assim, né? Então é isso. O que acontece no mercado do ponto de vista de investimentos? O que tem acontecido no mercado de crédito privado, né? O que tem acontecido com o mercado de crédito privado? Basicamente, a gente tem visto que nesse momento quem tem recursos, né, quem tem liquidez disponível, tem exigido retornos maiores para realmente se mexer, né? Então, hoje, de maneira geral,
o investidor ele pode comprar bolsa, pode comprar fundo imobiliário, tem outras alternativas de investimento, e no mercado de crédito privado não é diferente. Então, a gente tem visto uma queda nos preços das debêntures, né? Basicamente, é como que funciona na renda, né? Quando você exige uma taxa de retorno maior, significa que você exige um preço para comprar aqueles títulos, né? Então, assim como todos os outros mercados também tiveram uma queda, a gente também tem visto uma queda de preço nas debêntures. A gente entende que é uma queda muito em função desse ambiente de incerteza que a gente está vivendo. Então, para dar um exemplo, de repente uma debênture com nota de crédito AAA, né, sei lá, uma Petrobras, por exemplo, ou um título de um Itaú da vida, antes negociava CDI mais um, por exemplo, eventualmente agora o investidor ele está exigindo um retorno maior. O que é isso? Ele exige, quero um retorno de CDI mais 4, ou seja, ele quer ter um ganho maior e para isso implica em comprar em preços menores. Isso faz com que as debêntures, né, os títulos de crédito de maneira geral, comecem a ser negociados em preços mais baixos, né? E isso afeta, da mesma forma que quando a bolsa cai, afeta os fundos de ações também, quando os títulos de crédito caem, a gente vê que basicamente a gente vê que quando os preços caem das debêntures, também afeta os preços que são utilizados para calcular as cotas ou desempenho dos fundos de crédito, né? Então, o que a gente tem visto aí são que as cotas dos fundos de crédito também têm chacoalhado um pouquinho, né? Óbvio que não na ordem de grandeza que a gente tem na bolsa, em outros ativos, claro, né? Em função do menor risco mesmo que tem esse mercado, mas tem essa queda de preços. A gente vê isso de duas formas, né? Primeiro que basicamente é um movimento temporário, né? Que isso tem acontecido agora que certeza, a gente não sabe exatamente como vai ser a recuperação econômica após esse momento de lockdown, né? Após esse momento de quarentena, mas então por isso que exige um prêmio, mas provavelmente tudo deve voltar ao normal após passar esse período, né? E talvez até de uma forma meio rápida. Então a gente tem visto os preços para baixo, vê como uma oportunidade. A gente tem aproveitado para fazer algumas compras pontuais de taxas muito fora. Então, por exemplo, a gente comprou semana passada, a gente comprou o título do Bradesco a 20% ao ano de rendimento, né? Óbvio que o Bradesco não está emitindo títulos a 20% ao ano, mas no mercado secundário, eventualmente, a gente consegue comprar títulos com um deságio muito grande, né? Ou seja, com um preço mais baixo, né? Então, que implica numa remuneração bem maior, e isso vai beneficiar os investidores, né? Então, assim, de maneira geral, a gente tem aproveitado essas oportunidades, sem exageros também, a gente tem mantido um nível de caixa mais elevado que o usual também, então, assim, a gente está dosando o que são efetivamente oportunidades, agora, junto com uma gestão prudente de caixa, né, justamente para não, se a gente vier a ter algum tipo de resgate, alguma coisa assim, eventualmente não atrapalhar a nossa estratégia, a gente conseguir efetivamente aproveitar as melhores oportunidades, né, para o fundo, né? Então, a gente tem visto isso. Do ponto de vista de dinâmica de cota, né, assim, aí uma mensagem que eu tenho falado para os investidores de maneira geral é que, assim, fundo D30 ou com prazo de resgate que não é D0, D1, assim, qualquer tipo de fundo desse tipo não é para mexer, assim, não faz muito sentido ficar mexendo quando você tem um mercado muito volátil, né? Então, imagina quem pediu o resgate de um fundo de ações sei lá, no dia logo depois do carnaval, mal sabia que tipo a bolsa ia cair não sei quanto e de repente ele vai sair no pior momento, né? Não é que sai na mesma hora, né? Então, de maneira geral, a gente vê que fundo não o ideal é quando você tem um prazo de resgate maior, é justamente para proteger o patrimônio do fundo, para dar tranquilidade para navegar os períodos mais turbulentos, sem prejudicar o desempenho do fundo, né? Então, assim, para o investidor, nesses momentos, eu acho que nem ações, nem multimercado, nem crédito, nenhum segmento
faz muito sentido ficar pedindo resgate de fundos longos. O ideal é que o investidor já tenha uma carteira equilibrada, né? Uma carteira com alguma parte com maior liquidez, outra com menos, mas bem alocadinha e tal, para não ter muitas surpresas, né? Mas, por outro lado, eventualmente pode ser um momento interessante para fazer aplicações, né? Então, como eu falei, imagina um investidor que ainda está com recursos no banco, por exemplo, ou que tem recursos de liquidez e que eventualmente não está disposto a comprar, aproveitar outros tipos de oportunidade, mas tem também uma oportunidade no mercado de crédito, né? Uma oportunidade que ela é grande dentro do mundo de renda fixa, né? Dentro do mundo de... tipo, a gente está falando de fundos aí que eventualmente estão com menos 1% no mês, alguma coisa pode até ser um pouco mais que isso, acho que todo mundo está preparado, mas que como não temos uma expectativa de ter inadimplência nas carteiras, efetivamente pode ser um bom momento para entrar, né? Se a gente pegar, por exemplo, a taxa média da nossa carteira hoje, ela está acima de CDI mais 2%. Né? Então, o que isso significa? Que o investidor que entra, ele está entrando numa carteira que já está num preço muito maior do que estava há um mês atrás. Para você ter ideia, para vocês terem uma base de comparação, no início do mês a gente estava com uma carteira que a taxa média dessa carteira estava em torno de CDI mais 1,1, né? Então, você teve um aumento bastante expressivo já de expectativa de retorno dessa carteira por conta desses preços que a gente tem visto negociação, que a gente tem, inclusive, conseguido aproveitar algumas oportunidades, né? Então, pode ser um ponto de entrada interessante para os investidores também. O que eu sempre sugiro ter um pouco de cautela com relação aos resgates, e daí, que nem eu falei, não só na nossa classe específica, mas porque, eventualmente, você, num mercado muito volátil como é o atual, de repente, daqui a 30 dias, pode estar saindo num momento muito ruim, né? Seja de ações, seja de crédito, seja multimercado, enfim, de tudo. Então, acho que com isso eu cobri um pouco o cenário. Eu posso falar um pouquinho de alguns setores específicos, né, de como eles são afetados, ou então a gente pode fazer ir para uma parte de perguntas, de respostas, não sei como vocês preferem conduzir. Eu acho que é legal ter isso como cliente de renda fixa de privado acaba sendo os primeiros ambientes que o brasileiro transita para uma saída de uma poupança, por exemplo, né? Eu acho que é legal você comentar um pouco sobre esse setor, tem muita gente que conhecia esse mercado, tá? Então, assim, deixa eu até pegar, deixa eu está melhor. Marcel, acho que acho que eu entendi um pouquinho que você falou, ficou um pouquinho também, mas eu vou falar um pouquinho, então, muito por cima de alguns setores, eu vou comentar também do que a gente está passando em relação a 2008, por exemplo, e do que a gente está passando em relação ao que a gente viveu no crédito no semestre passado, tá? Então, vamos lá. Primeiro, sobre os setores, quando a gente pega, assim, os setores que mais tem na carteira dos nossos fundos, o que é? Setor de energia elétrica, setor de saneamento, né? Então, assim, saneamento provavelmente não tem muito impacto de demanda, né? Você não tem uma quebra de demanda por conta disso. Setor elétrico, quando a gente fala de transmissão, de geração, provavelmente você não tem muita diferença também, né? Eventualmente na distribuição de energia elétrica, né? Ou seja, talvez tenha um pouco menos de demanda, talvez sinta um pouco mais, mas setores regulados, o próprio regulador depois vai ajustar preços, a conta de luz, etc., para cobrir eventuais ineficiências que o sistema teve. Ou seja, então, do ponto de vista de saúde financeira dessas empresas, desses setores, está tranquilo, né? Vai continuar tranquilo, na verdade. Então, não é muito impactado. Quando a gente fala sobre crédito, já vou começar a descer um pouco a régua para ver como que vai impactando, né? Quando já fala, por exemplo, de uma locadora de automóveis, né, sei lá, Localiza, Unidas, os Ubers diminuíram bastante, né? Óbvio, a demanda, né? Então, de repente, essas pessoas, de repente, têm uma demanda muito menor pelos serviços deles,
eventualmente eles podem sofrer um pouquinho. O que acontece? Normalmente as locadoras elas têm uma frota que é bastante líquida, estão sempre comprando carro, vendendo carro, seguram a compra de carros, vende mais carro agora. No final, o impacto líquido de todo esse cenário acaba ficando restrito meio que ao acionista, né? Não acaba impactando as métricas de crédito da empresa como um todo, né? Aí, quando a gente começa a ir já mais para o varejo, por exemplo, então eu vou dar exemplos de... quando você está indo para o varejo, ele começa a ficar muito mais sensível, né? Então, eventualmente, quem tem vendas online ainda consegue fazer alguma coisa, isso se for representativo em relação ao todo, mas, eventualmente, lojas fechadas, movimento menor, ou movimento menor, né, etc. Então, isso já vai ter um impacto um pouco maior financeiro. Quando a gente olha o tipo de empresa que a gente tem na carteira dos nossos fundos, por exemplo, tem uma Lojas Renner, fechou todas as lojas, enquanto a gente estiver nessa situação, beleza, não vai ter receita, mas também é uma empresa que não tem muita alavancagem, uma empresa que tem uma solidez financeira muito grande, muito caixa, etc., provavelmente não vai sofrer muito, né? Provavelmente não vai nem mudar a qualidade de crédito da empresa, porque os acionistas acabam absorvendo esse impacto. Talvez não tenha aquele dividendo espetacular, mas, enfim, do ponto de vista de qualidade de crédito, a empresa continua viva e continua gerando empregos, continua vendendo daqui a pouco, etc. Então, não tem impacto, né? E daí, conforme a gente vai descendo mais, né, a gente iria direto para o crédito em relação à pessoa física, né? Então, quem que podem ser as pessoas mais afetadas? Pô, pessoa física, eventualmente a gente está falando de algum desemprego, né? Então, hoje, por exemplo, saiu o dado de pedido de novos seguros-desempregos nos Estados Unidos. E foi o maior número da história, mas, assim, o gráfico é até pitoresco, assim, que é um número tão maior do que já aconteceu nos últimos 30 anos em alguma ocasião, que, assim, é um número que chama muita atenção. Aqui, pode ter algum tipo de desemprego? Pode ter. E, principalmente, quem tem trabalhadores autônomos ou mais informais, eventualmente, eles podem ter realmente uma questão bem delicada de receita. Então, assim, crédito para pessoa física, ele tende a passar por um momento bastante delicado, né? E é por isso que eu comecei, inclusive, falando que nessas horas o que os governos no mundo inteiro têm feito é que o governo tem que ajudar, ele tem que entrar e às vezes é dando dinheiro mesmo para as pessoas, né? Tipo, distribuindo dinheiro para quem vai precisar, né? Então a gente viu, quando a gente fala sei lá, da Alemanha, imagina que é assim, um exemplo de pessoal Caxias, austeridade fiscal e tal. Você fala, pessoal, Inglaterra, nos Estados Unidos já é mais mão aberta, mas também todos eles fazendo pacotes de estímulo que coloca dinheiro, injeta dinheiro de fato para as pessoas físicas, para continuarem consumindo, para fazer a economia girar, tá? Provavelmente, por enquanto o que a gente viu aqui no governo é que eles estão nessa de empurrar o pagamento dos impostos 3 meses para frente, né? Sim. Ou fazer um voucher de R$200 por mês, que não vai provavelmente ajudar muita coisa, né? Mas o que a gente entende é que provavelmente o governo vai ter que vir com um pacote bem mais forte para realmente ajudar a economia na retomada. Então, e esse pacote mais forte é injetando dinheiro de verdade na base, tá? Então, a gente espera que isso vá acontecer com base no que já tem acontecido no resto do mundo. A gente acha que não tem muito como ir por outro caminho que não este. E aí, claro, né, tem um desafio de inadimplência, né? Os bancos, acho que eles estão na linha de frente porque as financeiras, os bancos é quem mais dá dinheiro emprestado para a pessoa física, né? Então, os principais canais de crédito para a pessoa física é através de bancos, é através de financeiras, né? E o que o governo já tem se mexido, isso tem sido bastante positivo, é que ele já tem dado munição para os bancos renegociarem ou fazerem ajustes, né? Obviamente que, assim, os próprios bancos já declararam que nos próximos 60 dias, qualquer vencimento de juros, qualquer amortização de vencimento de dívida, joga para frente. Ou seja, flexibiliza para as pessoas efetivamente terem como discutir uma forma de pagamento, pelo menos, né? Então, os bancos, eles seriam, assim, onde poderia vir a maior porrada do ponto de vista de crédito, né?
Mas, por outro lado, eu acho que os governos sabem muito bem que, dessa vez, diferente da crise de 2008, por exemplo, que a gente tinha grandes empresas ou bancos tomando, com níveis de alavancagem muito altos, então, assim, criando aquela situação de moral hazard, né, que você tinha basicamente uma conduta muito arrojada, se desse certo, todo o lucro era deles, mas se desse errado, tinha que vir e salvar, né? Então, diferente dessa situação que aconteceu em 2008, dessa vez todo mundo que estava trabalhando direitinho ou não está exatamente no mesmo barco. Então, assim, os governos sabem da importância que tem o sistema bancário para recuperar a economia, né? Então, os bancos, então o Banco Central já tem atuado bastante, né? Inclusive, seja para estabilizar mercado secundário de debêntures, tem feito medidas para ajudar os bancos, para liberar mais dinheiro para os bancos, para flexibilizar algumas restrições que os bancos teriam para fazer renegociações. Então, assim, hoje, quando a gente fala de Itaú, Bradesco, Santander, os 5 maiores bancos, né? Caixa e Banco do Brasil também, tipo, a gente vê assim, eles podem ter muito mais trabalho nessa crise, sim, terão, mas a gente vê eles de forma absolutamente sólidas. A gente não vê nenhum motivo para duvidar que pode não ter um pagamento, ou que pode ter alguma coisa ali que não está dentro dos conformes. A gente vê os governos no mundo inteiro atuando com os principais bancos para fortalecer o sistema. E aqui no Brasil, se tem uma das frentes que efetivamente a gente viu o governo se mexer através ou do Conselho Monetário Nacional ou do Banco Central, etc., no setor financeiro, né? Então, tem fortalecido realmente os bancos para eles conseguirem enfrentar esse cenário mais adverso que vai vir pela frente, tá? Então, assim, isso deixa a gente muito tranquilo. Quando a gente já começa a falar de operações mais estruturadas, por exemplo, então, de repente, daquela operação, crédito consignado. É crédito para pessoa física. E aí, será que tem um risco, né? Crédito consignado a gente vê muito pouco risco, na verdade, porque depende de se o governo vai pagar ou não esses funcionários. A gente não está vendo eles perderem emprego, né? Quando a gente fala de operações estruturadas de maneira geral, a gente acha que tem que ficar de olho, né? A gente, por exemplo, está muito perto, a gente tem uma carteira com alguns FDICs e aqui a gente não vê problema algum com os FDICs, mas direito de preferência, tudo sênior e tal, mas a gente está acompanhando mais de perto o que cada um tem feito, né? O pessoal tem se mexido. De maneira geral, o que a gente tem visto é que as empresas, assim, de maneira geral, têm sido razoavelmente flexíveis, as que podem, né? As que não dependem de sobrevivência, tanto para não ter um impacto para a vida financeira dos seus funcionários, como para efetivamente ajudar a economia a se recuperar, tá bom? Então, acho que, assim, comparando essa crise com a crise de 2008, por exemplo, ela é de uma natureza completamente diferente, ela é muito mais forte e muito mais forte, muito mais rápida e, essencialmente, os governos vão ter que realmente ajudar bastante, né? Mas, assim, ela é mais passageira também, vamos dizer assim. Tem alguém perguntando aqui de, assim, outros segmentos, outras empresas, por exemplo, startups e tal. Pô, tem startups ou fintechs aí que eventualmente vão acabar sendo soluções, né? Então, por exemplo, uma ação que o pessoal tem usado muito de exemplo é exatamente o que a gente está usando agora, o Zoom, né? As ações estão subindo, por exemplo, porque numa situação dessas acaba que é muito mais utilizado, etc., né? Então, tipos de empresas podem se beneficiar. Outras que eventualmente já vinham numa situação mais delicada, né? Ou então aqueles business mais de longo prazo, mas que, tipo, no curto prazo está dependendo de ter sempre financiamentos. Acho que daí é uma história mais complicada, né? Quando fala tem alguém perguntando de fintech, a gente vê assim, do ponto de vista de investimentos aqui do nosso mercado de capitais, né? São pouquíssimas as empresas que efetivamente conseguem acessar o mercado de capitais, né? Normalmente através de estruturas, etc. E tem que olhar uma a uma. Assim. Então, as que estão mais capitalizadas provavelmente não vão ter grandes impactos. As que não tiverem muita experiência em como lidar com isso, eventualmente também não, mas pode ser que algumas
sofram bastante aí, né? Então, a gente, por exemplo, é sempre muito conservador nessa questão de fintech, a gente prefere muito mais um crédito corporativo de uma empresa muito mais bem estabelecida do que entrar no financiamento de empresas mais novas. Então, assim, a gente, via de regra, a gente é bem criterioso para análise e acaba sendo mais restritivo do que a média do mercado, né? A gente também está bem confortável. Mas tem que Legal, ficar... Ulisses. Até Ulisses, para aproveitar esse gancho que você falou agora, queria até perguntar para você sobre isso. Como é que é a qualidade do crédito aí da carteira da Sparta? Como que vocês escolhem as empresas de maneira geral? Porque tem a classe do high yield e a classe do high grade, né? Para explicar um Isso. pouco para o público. Boa. O que é o high yield e o high grade, né? A nomenclatura americana, né, que o pessoal usa. Então, o high grade é que tem uma qualidade de crédito alta. Normalmente tem uma remuneração mais baixa. E o high yield normalmente tem uma nota de crédito pior, mas tem uma remuneração muito melhor. Então, assim, crédito com remuneração maior tem que ficar de olho, porque tem mais risco normalmente, né? Então, o que a gente foca na Sparta, que a gente sempre fez, é focar no high grade, ou seja, as melhores notas de crédito. Então, se você olhar a nossa carteira, por exemplo, é uma carteira super pulverizada, é uma carteira que tem mais de 100 emissores, normalmente debêntures, normalmente de setores regulados ou empresas muito sólidas, né? Então, quando a gente fala assim, banco, que bancos que a gente tem na carteira? Ah, pô, a gente tem Itaú, Bradesco, Safra, não sei o quê. Que tipo de empresas a gente tem na carteira? Pô, tem as maiores empresas do país e normalmente aquelas empresas que têm um pouquinho menos de disciplina financeira, que tem uma remuneração um pouco maior, a gente normalmente fica de fora, né? Então, isso é complicado, sempre um desafio, porque eventualmente tem outros players comprando títulos mais arrojados e daí acabam tendo um rendimento maior, mas a gente sempre focou mais na questão da consistência, então de efetivamente não ter surpresas de crédito, né? Então a gente busca uma carteira mais saudável, mas que deixa a gente dormir mais tranquilo também, tá? Então a gente sempre focou nesse tipo de carteira. E acho que uma questão importante é a questão do caixa, né? Aliás, quando eu falo de caixa aqui, a gente até recentemente fez uma alteração na nossa taxa de administração, que que ela é um pouquinho menos usual do que simplesmente ir lá e baixar a taxa, como às vezes algumas pessoas fazem, mas a gente foi lá e reduziu ela, mas em função do nosso caixa. O que a gente fez? Quando a gente tem dinheiro em caixa, ou seja, aquele dinheiro que está em Tesouro Selic, que está em operação compromissada, que está em título público, em fundo de zeragem, fundo DI, quando a gente tem caixa, a gente colocou para ter uma taxa de administração bem menor do que a gente tinha antes. Por quê? A gente vê que com um mercado mais desenvolvido, né, e a gente com um mercado que possa ter um pouco mais de oscilações, né, a gente acha importante conseguir carregar um pouco mais de caixa, ou seja, ter um pouco mais de liquidez na nossa carteira para aproveitar oportunidades. Só que o problema é que se a gente cobra a taxa de administração sobre a carteira inteira, aí quanto mais caixa, menos rendimento para o investidor. E aí desse jeito que a gente fez, reduzindo o que a gente cobra sobre o caixa, né? Então basicamente paga o custo ali alguns custos básicos do fundo, é só para isso, mas a Sparta mesmo realmente não tem receita com o dinheiro que fica em caixa. Então, na verdade, o que a gente faz? A gente trabalha com um nível de caixa maior, aproveita oportunidades quando elas aparecem e com isso a gente espera que consiga ter um desempenho melhor, né? Então, é tanto uma redução de custo fixo para o fundo, como uma flexibilidade a mais, uma musculatura a mais para aproveitar momentos de incerteza e principalmente para buscar as oportunidades nesses momentos, né? Claro que a gente não fez isso especificamente por conta dessa pandemia, tipo, não é isso. Tipo, a gente não estava planejando que ia ter uma pandemia, mas assim, a gente já vê desde o que aconteceu do semestre passado, que a gente já viu uma reprecificação saudável de preços ali no crédito privado, né? Antes nossos fundos estavam fechados, inclusive, porque estava entrando dinheiro demais nesse segmento
e as taxas, a remuneração para os títulos de crédito privado, elas estavam muito magras, né? Aí a gente estava, inclusive, com nossos fundos fechados. O que a gente viu foi um movimento ali no segundo semestre de 2019, um movimento saudável de reprecificação. Então, basicamente, a gente passou a ver taxas muito mais saudáveis. Então, a remuneração das debêntures, das letras financeiras, etc., passou a estar num patamar bem mais saudável, né? E aí a gente falou, pô, nesse tipo de cenário, provavelmente a gente vai ter um pouco mais de oscilação nesses spreads de crédito, ou seja, nessa remuneração dos títulos de crédito. Então a gente falou, a gente precisa ter mais musculatura, a gente precisa ter mais flexibilidade, é por isso que a gente optou por ajustar a estrutura do nosso fundo. Ela entrou em vigor anteontem, essa nova estrutura. Então, basicamente, a gente já está num cenário bem mais eficiente agora, a gente pode trabalhar com caixa maior e provavelmente entregar também um retorno maior para os investidores. A gente está realmente comprometido com isso, né? Então, acho que peguei uns ganchos aí. Não, legal, legal, Ulisses. Até, salvo engano, a matéria saiu na matéria de ontem do Valor Econômico, não foi? Perfeito, Ontem ou hoje? Isso, exatamente. Saiu ontem uma matéria no Valor falando, inclusive, sobre essa mudança, que é bem inovadora, assim. A gente, sinceramente, até hoje, a gente só tinha visto esse tipo de estrutura em fundos que normalmente são para investidores profissionais, né? Então, fundo de private equity, de venture capital, etc. E a gente pegou o conceito emprestado de lá, porque a gente falou, pô, mas nossos fundos que são abertos para investidores em geral, a gente também pode implementar esse tipo de estrutura e é bom para o investidor e é bom para a gente, né? Então, a gente acabou por implementar esse tipo de estrutura. Legal, legal. Deixa eu até buscar mais uma pergunta aqui que veio no chat já, Ulisses, que veio há um tempinho. Eu acho que faz muito sentido, até você veio falando sobre qual o nível de crédito que sofreu mais estresse, né? O Fernando Kobuti perguntou aqui agora há pouco se os fundos de crédito privado têm tido mais resgates ou aportes nesse momento de crise. Como vocês enxergam isso e possíveis consequências desses movimentos? Tem visto, assim, a gente separa os fundos do mercado em dois. A gente monitora diariamente isso e o que a gente tem visto é que os fundos com mais liquidez, eles têm tido mais resgates, bem mais resgates do que vinham tendo, tá? E pouquíssima aplicação. Então, isso gera um efeito. Eu acredito que tem dois motivos para esse movimento, né? O primeiro é que quando você precisa de liquidez para aproveitar outras oportunidades, você tem que sair de onde tem bastante liquidez, né? Então, os fundos D0, D1, eu acho que eles têm tido resgate também por conta disso, para aproveitar oportunidades em outros mercados, né? E, por outro lado, a gente tem visto muito na mídia se falar de crise de crédito. Crise de crédito é o que eu expliquei aqui, né? Eu acho que ela vai existir, mas ela vai afetar muito mais as pessoas físicas e pequenos e médios negócios do que as empresas mais sólidas do país que estão preocupadas que não estão, assim, com dúvida se vão ou não sobreviver. Então, assim, para o mercado de capitais, do ponto de vista de investimento, acho que não tem por que se preocupar. Mas é natural que quando tem, assim, uma exposição muito grande na mídia, eventualmente tem investidores que se assustam. E aí, o que acontece? Isso, de certa forma, contribui um pouquinho esse movimento que eu comentei, que assim, pô, se tem gente querendo vender nesse cenário e o comprador ele fala assim, tá, mas para eu comprar nesse cenário exige um prêmio muito maior. Então, assim, isso acaba contribuindo para esse movimento de queda nos fundos, né? Então, que a gente tem visto inclusive nos fundos de crédito, então acaba contribuindo para essas cotas caírem agora, mas isso, assim, a gente não vê como ruim no médio e longo prazo. Só se assustarem assim e saírem. Mas a gente ainda não tem visto esse movimento nos fundos com resgate mais longo, como os D30, por exemplo, né? Até porque, tipo, eventualmente o investidor que pede resgate no fundo D30 agora, ele corre o risco de sair na pior hora possível, quando já foi todo o movimento, né? O mercado já está
negociando num outro patamar, né? Então não dá tempo de sair. E aí talvez seja, na verdade, uma oportunidade de entrada, né? Então o que a gente tem visto, e a Natália, a Maiara, que estão na frente da nossa parte comercial, a gente tem visto assim, um número muito maior de consultas, assim, o pessoal está realmente buscando mais. A gente já viu que o nível de aplicações aumentou em relação aos últimos meses, né? Ou seja, tem investidores efetivamente ou alguns que acabaram exagerando um pouquinho na dose de risco da carteira e daí estão se ajustando os seus portfólios, dando uma reequilibrada, infelizmente, depois que veio esse movimento, né? Outros estão simplesmente aproveitando essa oportunidade ou não estão ainda adicionando risco em outras posições, né? Porque já tinham carteiras bem alocadas, etc., né? Então, a gente tem visto uma demanda maior, tanto que nossas aplicações aumentaram um pouco em relação ao que tinha antes, mas ainda não estão num nível de aplicações muito maiores que resgates. Tipo, a gente ainda está tendo o que a gente vê na indústria ainda é um nível de resgates líquidos. Isso, dito isso, quando o BC, por exemplo, anunciou na segunda-feira uma linha especial de 90 bilhões de reais para os bancos comprarem debêntures no mercado secundário, então assim, com super incentivo para os bancos comprarem, basicamente os bancos eles têm um dinheiro que eles têm que deixar depositado no Banco Central, né? Então parte do dinheiro que eles captam e parte do dinheiro que eles captam dos clientes que está parado na conta corrente, eles têm que depositar no Banco Central e não pode mexer nesse dinheiro. E esse dinheiro fica lá parado, tipo, não é remunerado. Então ele tem feito assim, tira esse dinheiro que estava parado do Banco Central, se for para comprar debêntures no mercado secundário. Então, o que a gente já tem visto é os bancos comprando debêntures nesse momento. Os bancos, assim, eu costumo dizer sempre, quando o banco está comprando debêntures, é porque achou um nível de preço que é muito convidativo. Porque se tem alguém que também entende muito de crédito, são os bancos. Eles sabem precificar, sabem como está a saúde financeira dos clientes. Então, efetivamente, se eles estão comprando nesse momento, eu acho que é uma boa oportunidade, pode ser um momento bom para entrada nesse tipo de fundo, né? Claro, e assim, uma vantagem que a renda fixa tem sobre a renda variável é que, assim, muita gente tem me perguntado o que eu acho de comprar ações nesse momento, né? E todo mundo sabe, a gente não é assim focado lá na Sparta em ações, a gente é focado em crédito, mas eu respondo assim, o que eu estou fazendo como pessoa física, como investidor mesmo, né? Eu acho que daqui a um ano as empresas vão estar aí normalmente rodando, crescendo, tal, etc. Então, eu acho que quando a gente está falando de se daqui a um ano vão estar rodando normalmente, então daqui a 2, 3 também. Então, assim, eu entendo que faz sentido comprar ações para uma parcela do patrimônio como uma estratégia de longo prazo, não tenho dúvida disso. Tanto é que, o que eu fiz? Com essa queda, eu comprei um pouco de ações, né, na pessoa física. Comprei só um pouquinho. Queria comprar mais? Se cair mais, eu vou comprar mais. Se não cair mais, se a gente já viu o low, já ficou para trás, pelo menos eu comprei um pouquinho. E pronto, a vida segue, tá? Então, acho que para longo prazo as empresas continuam bem. Só que eu não tenho certeza que a bolsa vai voltar para aquele patamar de 115, de não sei quanto, tipo, em um mês ou dois. Aliás, eu acho muito difícil isso acontecer, porque a gente vai ter assim, um impacto econômico relevante. Então, assim, vai levar um tempo, provavelmente, para se recuperar tal. Já quando a gente está falando de crédito, o que acontece? Provavelmente, passado esse momento de maior incerteza agora, a gente já vai ter uma recuperação mais rápida, então as cotas que agora estão sofrendo um pouquinho voltam para o mesmo patamar estava negociando há um mês atrás, né? Então, para, sei lá, um título que era AAA, que era negociado CDI mais 1, e que agora está sendo negociado CDI mais 4, então com uma taxa muito maior, provavelmente essa taxa volta para CDI mais 1. Se a gente olhar em termos de preço, o que aconteceu? Estava num determinado preço, aí veio que é CDI mais 1. Aí CDI mais 4 implica que é um preço mais baixo, para chegar exatamente aqui no mesmo objetivo. Daí, quando for negociar CDI mais 1, ela volta para cá, para esse nível, né? Depois a gente vai recuperando mais. Então, assim, eu entendo que a recuperação no crédito privado, ela vai ser bem mais rápida do que eventuais outras classes de ativos, né? Que vão ter que lidar com algum desarranjo, ainda que temporário, nas cadeias de investimento. Então, assim, eu vejo como realmente uma oportunidade também
tanto que eu também acabei investindo mais agora em crédito privado, aproveitando umas oportunidades. Então, também tenho investido um pouco mais. Eu acho que tem uma boa oportunidade nesse momento. Legal, isso. Acho que foi até boa essa sua explicação agora sobre como é a questão do preço, né, e como que isso age no fundo. Até complementando um pouco disso, só para tentar, assim, quando que os clientes que estavam, como você comentou, ao longo do mês de março, agora estão vendo muito dos fundos de crédito privado rodando a 0,9 negativo, algo assim. Como você falou que acha que vai ser mais rápida essa aceleração no crédito do que em ações, por exemplo, quanto tempo que você acha que esse cliente pode planejar assim para reaver de repente esse resultado? Olha, bom, primeira coisa, assim, eu acho que a medida que o Banco Central é fundamental para colocar meio que um piso no mercado, porque o Banco Central ele tem interesse que o mercado de capitais não fique disfuncional, né? Então é por isso que ele colocou aí, liberou uma grana enorme para os bancos comprarem, né? Porque isso ajuda justamente as empresas ou a dar uma referência de preço de saúde financeira das empresas para os próprios bancos, para a economia como um todo. Então assim tem um efeito de sinalização muito importante, por isso que o Banco Central está fazendo isso, tá? Uma outra questão é que assim isso tiraria justamente aquela coisa assim, pô, mas se tiver muito resgate, não pode ser um problema, tal. Tipo, acho, teve até um fundo aí que teve umas questões que ele não teria problemas de liquidez, mas tipo, ele resolveu tomar umas atitudes estranhas, talvez alguém tenha visto no mercado. A gente acha um absurdo e, sinceramente, eu acho que os órgãos reguladores provavelmente caem em cima deles, porque não tinha motivo nenhum para fazer aquilo. Mas, assim, eu acho que é muito importante ver o que tem dentro, né? Das casas que tem no mercado, sinceramente, eu vejo assim, de maneira geral, os fundos, eles têm caixa, eles não têm dificuldade de vender os títulos. Eventualmente, a gente está passando por um processo de marcação a mercado, como um todo. Acho que isso vai acontecer, já está acontecendo, então essas cotas que hoje estão com menos 0,9, menos 1,5, tal, essas coisas assim. Pode até ser que caia mais um pouquinho, mas também quando isso passar, elas voltam rapidamente. Então, vamos dizer que se ela teve um impacto de 1, 2, 3% na cota para trás, provavelmente, passando isso, elas rapidamente recuperam esse 1, 2, 3% de impacto que tiveram, né? Então, esse é o cenário que a gente está trabalhando, que a gente está vendo acontecer de fato. Então, assim, não é que simplesmente vai recuperar ao longo dos próximos 3 anos. Não, não é isso. O que a gente está falando é de uma recuperação mais rápida, assim que a gente passar essa conjuntura. E o que eu chamo de conjuntura é esse pico aqui que a gente, como que vai ser a curva aqui no Brasil de infectados, de mortes, etc. Tal. Então, quando a gente tiver um pouco mais de visibilidade sobre qual foi o tamanho, efetivamente, do ponto de vista de saúde, ou seja, estão passando, então que pode relaxar em relação às restrições que afetam mais o econômico das empresas, a gente acha que pode ter uma recuperação maior. Então, assim, é importante saber também o que cada gestor está fazendo, né? Então, como eu falei, a gente tem aproveitado oportunidades, a gente está bem confortável com isso, a gente está fazendo algumas compras até, sem exagero, para não baixar o nível de caixa também, a gente nunca sabe o dia de amanhã. Isto de prudência com não deixar passar oportunidades que batem na nossa porta, né? Então, a gente tem feito isso, então acho que realmente é uma oportunidade para novos investimentos. Para quem já está, sim, eu acho que, infelizmente, muita gente fala assim, não tinha expectativa de que podia ter um retorno negativo em um mês, mas, sinceramente, me preocuparia se fosse um retorno negativo por conta de uma inadimplência e não simplesmente porque você tem um cenário temporário, né, atípico, uma pandemia, né, e que efetivamente isso daí volta. Então, pode ser que o investidor que se assustar nesse momento, né, seja em qualquer tipo de fundo de crédito, eventualmente ele pode sair num momento ruim e perder a volta, né, que seria mais dramático, né? Perfeito, perfeito. Legal até, Ulisses, do público em geral entender, né, a importância de ter boas escolhas, né, para que todo mundo tenha uma ideia. A gente já
tem acesso aos produtos da Sparta desde 2000, desde o início da InvestSmart em si. E é uma coisa que a gente confia há anos. Então, é o tipo de escolha de falar, bom, quem eu quero que seja o comandante do meu navio aqui, que vai saber navegar agora nessas águas que não estão calmas, né, para poder carregar a gente para frente, né, Ulisses? Acho que isso que é fundamental. Assim como a própria Sparta faz, nós aqui na InvestSmart, nós temos muito cuidado também de escolher se via Sparta, a gente traz aqui tratando desse assunto por conta disso. Assim como a própria XP faz na hora de selecionar os ativos que vão para a plataforma dela, né? Acho que isso que é legal da gente comentar também, né? Exato. E a gente está, assim, o que você falou é bem importante, né? A gente começou, por exemplo, a trabalhar com a XP em 2011, tá? Então, assim, a gente já começou, a gente realmente apostou no modelo da XP porque a gente entendia que era o modelo mais eficiente aí para a gente conseguir um público pulverizado, investidores que realmente iam ver esse diferencial dos nossos produtos, né? Com vocês a gente já tem um super relacionamento há bastante tempo, né? Bem próximo, super proximidade, né? Tipo, vocês têm acesso total a tudo que a gente faz lá no Sparta, são de casa, né? Então, essa proximidade também acho excelente para ter essas oportunidades de passar essas informações para frente. E, assim, a gente realmente tem os nossos recursos investidos no fundo também. Então, a gente está realmente preocupado em fazer o melhor. Não é uma casa que começou ontem, é uma equipe que tem, por exemplo, só a equipe do Sparta Top, a gente está exatamente a mesma equipe, o mesmo comitê que toma decisões desde 2012, né? Então, assim, a gente já atravessou vários cenários, a gente teve períodos desafiadores no meio, a gente pegou a recessão 2015, 2016, pegou impeachment, pegou tudo isso, sempre com muita cautela, com muito zelo, aproveitando as oportunidades quando existiam. Então, assim, a nossa principal preocupação é essa. Agora, a gente está num cenário completamente atípico, que nem a gente falou, então acho que as medidas de Banco Central são absolutamente importantes para colocar um piso aí para estabilizar, para manter o mercado de capitais funcionando adequadamente. Seria ótimo ficar comprando tudo a CDI mais 4, a CDI mais 5, sei lá, que está sendo negociado agora para sempre. Infelizmente não vai ser o caso, mas a gente tem feito a nossa parte, tem comprado algumas coisas, tem aproveitado essas oportunidades para realmente entregar um retorno diferenciado para os investidores. Então, o que eu digo para todo mundo é que tem aí uma oscilação na cota agora, né, assim como todos os fundos, não é uma coisa para preocupar, tá? Mas a gente está bastante tranquilo atravessando esse cenário. Tem que ter muita serenidade, muito discernimento, né? E daí o fato de ter uma equipe com experiência já de mercado, então ter aí passado por umas boas crises no passado, dá uma dimensão diferente para a gente. Legal. Até aproveitar que o Fernando continuou com aquela primeira pergunta para a gente voltar a falar um pouco direto da Sparta, que ele, pelo entendido, os dentro do fundo Sparta são de baixo risco de crédito e com boas rentabilidades. Sei que teremos volatilidade com a marcação ao mercado, mas se levarmos ao vencimento, teremos bons retornos. Minha preocupação é ter um efeito manada que nem tivemos nas ações. Muita gente pediu resgate, acabar o caixa do fundo e forçar a venda desses bons ativos. De raciocínio, é bem provável isso ocorrer, mas é o que mais tenho receio. Como que vocês aí na Sparta lidam com esse tipo de receio do Fernando? Então, na verdade, eu diria que o Banco Central já teve esse tipo de receio e já atuou, né? Por isso que ele fez essas medidas que ele divulgou na segunda-feira para os bancos poderem comprar, né? Então, assim, claro que é um risco, né? A gente, por exemplo, na Sparta, que a gente sempre porque justamente é um risco enorme, na nossa opinião, de você ter que vender forçado um ativo da noite para o dia. Quando você tem 30 dias de prazo de resgate, tanto o gestor quanto os investidores têm uma proteção contra fazer esse tipo de movimento, né? Então, o investidor pensa duas vezes antes de resgatar de um fundo de 30 adequada de ativos ou para ajustar a carteira, né? Então, você tem aplicações, tem vencimentos, tem amortizações, tudo. Então, a gente consegue ajustar de uma maneira bem tranquila, né? Assim, não preocupa a gente esse tipo de corrida,
em fundos D0, tá? Ou fundos com liquidez maior, tá? Perfeito, Ulisses. Estamos chegando aqui para os últimos minutos também, para o último minuto, na verdade, né, Ulisses? Queria abrir o espaço, primeiro te agradecer e abrir um espaço para você dar um recado final para todos os investidores aí do espaço. Bom, mensagem que eu passo nesse momento de muita serenidade, quem estava com uma alocação errada, infelizmente não é hora de fazer grandes ajustes, tem que deixar passar e ver como vai ficar. Para quem já tinha uma alocação ponderada, provavelmente tem uma parcela também de liquidez e consegue aproveitar as inúmeras oportunidades que têm aparecido no mercado, tá? Isso tem oportunidade em vários mercados, né? Eu tenho enfatizado bastante Ulisses, essa... Oi. Ulisses, vou te pedir só, eu acabei de ver aqui no chat, o pessoal comentando para você repetir um pouco da última resposta sobre a questão dos fundos da Sparta preferirem não ter terceiro ali, crédito privado, que algumas pessoas falaram que escutaram. Se você só puder... Tá, então só para repetir esse ponto, ótimo. Espero que agora não falhe o som, desculpem. Mas basicamente a gente tem os nossos fundos. O que a gente fez os nossos fundos são tanto uma proteção para o investidor como é uma proteção para o gestor também, né? Então o investidor ele pensa 2 vezes antes de resgatar de um fundo D30, né? E o gestor ele também tem 30 dias para trabalhar. Ele consegue ver o que tem de novas aplicações, o que tem de vencimentos, amortizações dos títulos que tem na carteira e eventualmente fazer liquidez, mas não é do dia para a noite, né? E nisso eu sou muito crítico dos fundos com maior liquidez, tipo os fundos D0 de crédito, D1, essas coisas, porque realmente o gestor fica numa posição muito mais delicada, os investidores também. Então, meio que você não tem uma proteção para nenhum dos dois lados, né? Então, eu acho que... e assim, não só a gente pensou o receio de ter um resgate em massa, né? Que a Central também pensou nisso, né? Então, tanto é que colocou essa linha de 90 bilhões de reais para os bancos comprarem títulos debêntures. Só para vocês terem ideia, a amostra que a gente acompanha de fundos de crédito no mercado é de 60 bilhões. Então, na verdade, assim, seria mais que suficiente para os bancos comprarem 100% das carteiras de todos os fundos de crédito no mercado. E, assim, então, basicamente, o Banco Central usou uma bazuca ali para, tipo, ó, não tem problema de liquidez. Então, não vejo um gestor tendo problema para, assim, ó, não consigo vender esse determinado ativo. Acho que isso não... Tá? Então, assim, isso também não afeta a própria marcação a mercado, ela ajusta tudo isso daí a própria marcação a mercado, ela ajusta todos esses problemas para não ter impacto para os investidores que ficam, né? Então, acho que tudo isso posto, assim, não me muito mais preocupado com eventuais investidores que ou tenham tomado uma atitude agora, que daí é justamente o meu final ali, o que eu estava recapitulando. Pô, nesse momento tem muitas oportunidades. Quem tem uma alocação que não está legal ou está desconfortável com alguma coisa, não é hora de mexer também. Eventualmente vai fazer besteira. Quem já estava preparado para aproveitar algumas oportunidades, tem alguma liquidez. Eu acho que tem oportunidades em vários mercados. Estou destacando bastante aqui o que tem crédito privado, porque é o que a gente é o especialista, que a gente acompanha mais de perto. Tá bom? Mas acho que é isso. A gente está totalmente à disposição, a Invest Smart, a BankRio sempre tiveram portas abertas com a Sparta, tá? Então, a gente está totalmente à disposição. A Mayara, a Natália, são da área comercial também. Então, tirar qualquer dúvida. A gente está zelando aqui do patrimônio dos investidores exatamente da forma que a gente faz com o nosso patrimônio, porque eles estão juntos. Perfeito, Ulisses. Até a gente, só para recordar, a Vanise colocou no chat também, quem quiser receber o material técnico de apoio da Sparta, só preencher o Jotform, tá? A Mayara também deixou os contatos dela, a RI da Sparta,
deixou os contatos dela também para qualquer dúvida. Pedimos desculpas aí por algumas interferências que possam ter acontecido no meio do caminho, algo que a gente vai se adaptando, né, Ulisses? Muito obrigado pela presença. A internet do escritório é muito boa, né? Mas a de casa a gente está preocupado só com Netflix e tal, mas para fazer live atrapalha um pouquinho, né? Mas tudo vai dar certo, a gente vai superar tudo isso daqui. O importante agora todo mundo se cuida, né? E cuidem das suas famílias, da saúde e dos seus investimentos também. Tá certo, Ulisses. Ulisses, muito obrigado, gente. Uma boa tarde para todos. Um grande abraço. Valeu, obrigado, abraço.